Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Conversa de Classe. Gente, hoje a gente vai explorar um tema inspirador, mas não é só o tema, não. Para mim, essa mulher é uma das mulheres mais inspiradoras que eu conheço. Eu falo para vocês, quando eu quero ter uma ideia, quando eu estou me sentindo assim, eu tô sem chão, eu olho para ela e falo assim, tenho força para continuar, porque ela é um exemplo, uma inspiração para mim, tanto que disse isso para ela a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, e é uma honra também ter ela aqui hoje no Conversa de Classe. A gente vai conversar um pouquinho sobre mulheres maduras na tecnologia, e eu tenho a honra de receber a Gisele Santos, uma líder apaixonada por inovação e por mudanças positivas. Gi, que bom ter você aqui no Conversa de Classe, né? E uma honra também dizer que a sua trajetória é incrível e acho que é uma trajetória que tem uma fusão única de educação, de marketing e de inovação. Eu já queria começar perguntando para você como que essa combinação moldou a sua visão sobre a interseção da tecnologia e expertise humanas. Com muita honra, Gisele Santos, bem-vinda ao Conversa de Classe. Ai, obrigada por essas palavras maravilhosas. Queria dizer que você também é uma inspiração. Eu te falei isso no dia que eu te conheci. É uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Bom, eu acho que essa fusão, ela tem muito da minha essência de curiosidade. Eu acho que é a minha essência de Mini-Gi, né? Porque ela mistura a educação, a tecnologia e o marketing. Ele veio meio que para trazer essas duas realidades. O marketing, na verdade, ele entrou na minha vida primeiro como um desejo, né? Eu quero ser jornalista, eu quero trabalhar com comunicação, não trabalhei com isso. E depois, né, já adulta, já nos 40, eu falei, vou trabalhar com marketing, sim. E que me ajudou a solidificar esses conhecimentos e também trabalhar um pouquinho mais dessa questão de como trazer, né, tanto a educação quanto a tecnologia de um ponto de vista mais humano, de contação de história. Eu acho que o marketing ele ajudou a fazer isso, né? Eu sempre gostei muito de histórias, eu sempre gostei muito de procurar histórias, mas às vezes contar essas histórias de forma diferente, eu acho que o marketing me ajudou muito. Então, eu digo que todos esses três lados, né, que nasceram muito na Mini-Gi, da Mini-Gi curiosa, que queria saber de tudo e que perguntava mil porquês, elas são muito centradas na humanidade. Então, mesmo que hoje eu fale de coisas que pareçam muito tecnológicas, da ficção científica, tudo isso vem do humano. Então, acho que é isso que isso me ajudou muito a moldar esse meu caminho, né? E que é um caminho que eu posso ter muito orgulho de dizer, já são 52 anos. Então, ele é um caminho que eu posso dizer que eu vi de tudo. E espero ver muito mais. Gi, que sensacional, né? E que maravilha, assim, eu acho muito inspirador você fazer esse resgate, né, da sua Gi criança e de como ela te inspirou, né? Essa mulher madura, nós aqui, né, mulheres maduras que estamos aí nesse mundo, que ele é cada vez mais digital, né? Eu até queria aproveitar e te perguntar o seguinte, como que você enxerga o papel das mulheres maduras na liderança e na influência na área da tecnologia? Qual que você acha também que são os desafios e as oportunidades que essas mulheres enfrentam aí nesse meio? Olha, Maíra, eu recentemente até vi algumas pessoas comemorando muito, né, a diminuição das lacunas salariais e das lacunas de liderança das mulheres, mas eu acho que é muito importante a gente fazer um recorte e lembrar que mulheres são essas, que maturidade, que idade é essa, né? Hoje, quando a gente vê pessoas falando, mulheres maduras, e você pergunta, quantos você tem? Eu tenho 38. Né? Então, acho que esse conceito de mulher madura, ela mudou ao longo do tempo. Eu acho que é de extrema importância. Eu acho que quando a gente olha, né,
para as mudanças, e quando a gente olha até para o começo dessas tecnologias, quando a gente olha para o começo dessas novidades pelas quais a gente se apaixona, pela ciência, as mulheres sempre estiveram lá. E muitas vezes era o que a gente falava dessas mulheres mais maduras, né? Essas mulheres que estavam ali e que muitas vezes tinham que ceder o seu espaço para homens mais jovens, mais brancos, porque elas não podiam assinar esses papéis. Hoje em dia, a gente tem um pouquinho mais de abertura. Porém, quando a gente olha para um recorte racial, recorte étnico, esse recorte de gênero ainda abordando as mulheres trans e travestis, por exemplo, a gente ainda tem um longo caminho. Eu acho que a gente tem ali muito a caminhar. Mas é por isso que a gente fala aquela coisa, uma levanta a outra, né? Então, onde eu estiver, levarei outras mulheres. E aí eu falo de todas as mulheres, né? Eu falo de todas as mulheres que eu puder trazer, porque eu acho que isso é muito importante quando a gente está fazendo essa reflexão sobre o papel da mulher e sobre a importância da mulher, né, na ciência, na tecnologia. É muito importante a gente lembrar que quando a gente referencia, quando a gente fala sobre, quando a gente questiona a ausência, a gente tem que fazer um olhar bem holístico, porque senão a gente acaba continuando falando das mesmas mulheres, dos mesmos recortes, dessas lacunas que às vezes não estão tão, né, preenchidas. Então, acho que essa é a importância, mas eu acho que sem nós haveria muito pouco de ciência e tecnologia, tá? Então, acho que a gente pode começar até por aí. Essa semana eu tive um papo com a Samara e ela estava falando justamente isso também, né? Com outras meninas da ciência, falou assim, gente, se as mulheres não tivessem inventado o que elas inventaram, onde que a gente estaria? Né? Então, acho que é isso. Gi, que incrível, né? E tem uma coisa na sua trajetória que eu acho que ela é muito forte, né? Você, como consultora, também como estrategista de inovação, você tem um foco muito claro de se dedicar para buscar soluções que sejam mais sustentáveis e principalmente igualitárias. Eu queria saber se você gostaria de compartilhar com a gente uma experiência, um projeto que exemplifique como a tecnologia pode ser uma aliada aí na promoção dessas mudanças mais positivas. Eu acho que, Maíra, em vez de trazer algo assim, eu estou trabalhando num projeto muito bacana de aceleração de startups e que eu estou trabalhando com empreendedores incríveis. Então, acho que só o fato de você trabalhar assim, num ecossistema, por exemplo, de inovação e você ter tantas mulheres para trocar, já é uma experiência muito bacana. Mas, de novo, né, o que tem me encantado muito e que eu acho que tem virado quase que uma premissa de toda vez que eu vou me apresentar em algum lugar ou eu vou falar, é sempre que eu possa trazer meninas, né, jovens que estão promovendo esse espaço para outras meninas, seja na ciência ou na tecnologia. E principalmente a gente falando de meninas pretas, meninas indígenas, que também têm essa força, que também têm, né, que também tem esse trabalho que muitas vezes elas falam assim, mas não tem. Gente, tem. Né? Então, isso é uma premissa, eu diria, isso é um compromisso que eu tenho muito comigo, de quando eu vou falar, quando me convidam para um evento, eu falo assim, eu sempre faço o teste do pescoço. Procuro saber quem está. Onde estão essas meninas que estão construindo esses futuros que a gente está dizendo que está preparando. Se elas não tiverem, né? E aí a gente está falando de meninas com deficiência, enfim, se a gente vai falando dessa coisa, né? De ter uma diversidade e para que o mundo seja mais sustentável, de fato, mais igualitário, a gente tem um problema. E se eu não faço nada, e se eu me omito, eu sou parte do problema. Então, acho que isso na educação é muito importante até, porque se eu vou recomendar uma referência, se eu coloco o meu nome ali num material didático e eu não faço nada, e eu vejo as fotos e não tem nenhum tipo de diversidade, ou que se falam sobre sustentabilidade e as vozes, né, ancestrais que podem falar melhor e com mais propriedade sobre a ancestralidade, elas não estão lá,
eu não estou fazendo o meu trabalho. Então, isso é um compromisso. Eu acho que esse é um grande projeto de vida que eu tenho. Incrível, Gi. Acho que isso traduz mesmo em quem você é, né? E eu sempre falo aqui para o pessoal que o nosso público são docentes, né? Nós temos docentes, homens e mulheres aí que nos acompanham, mas principalmente tem muitos jovens que estão na graduação e que também acompanham aqui o nosso programa. Então, acho que é muito importante você poder falar, né, desse lugar de fala, né? Para eles entenderem o que é de fato a gente promover, né? Esse lugar mais justo, mais sustentável, né, e mais humano. E acho que para a gente ir encerrando um pouquinho, né, como que essas experiências influenciaram e complementaram a sua abordagem nessa interseção, né, entre tecnologia e humanidade, que aí também pode ficar uma dica aí para esse pessoal mais jovem que está buscando esses caminhos também. Eu acho que isso tem tudo a ver. Eu acho que, na verdade, de novo, como eu falei, né, além de ser uma preocupação, um compromisso, porque somos nós que estamos construindo. Eu tenho dito que eu tenho pego uma birra, assim, né, apesar de estudar e falar sobre inteligência artificial, porque as pessoas estão dando uma importância para essa inteligência que talvez não seja tão inteligente assim, porque está replicando muito dos nossos vieses, né? Então, se a gente não se sentir pertencente, se a gente não se sentir inserido do ponto de vista de eu preciso estudar, eu preciso conhecer, mas não esperar o tal, acho que você falou assim, o tal lugar de fala, não dizer, mas o que eu posso fazer? Não, eu tenho que saber agora, quem é que está fazendo, quais são esses rostos das big techs, das pessoas que estão ali, né, dentro dos conselhos, que estão ali nas feiras de educação, quem são esses rostos que estão vendendo essas soluções para a gente como as grandes soluções tecnológicas. Então, acho que o que eu deixo, assim, né, como você falou, de pensamento, de como a gente pode fazer isso tudo, fechar uma conta, né, que essa conta a gente depois... A gente já está vendo agora um pouquinho da conta que a gente começou ali, né, abriu durante a pandemia, agora a gente também tá olhando um pouco para os futuros, sempre no plural, porque, né, são muitos futuros que a gente está construindo. Eu acho que é importante a gente estar super inserido e buscar saber, né? Eu acho que a gente tem que perguntar quem está fazendo, por que está fazendo, por que eu não estou sabendo, por que não estão me avisando e como eu posso participar. Então, acho que para quem está aí na formação, para os professores e educadores que já estão aí lecionando para essas juventudes que estão por aí construindo essas novas tecnologias e comprando, eu acho que é isso. A gente faz parte disso. E não existe ainda nenhuma tecnologia que pense por nós. Elas apenas replicam. E se estão replicando coisa que a gente não gosta, está na hora da gente mudar. Gi, que dica poderosa, hein? Acho que encerra com chave de ouro. Olha, muito obrigada, né, por essa conversa, por dividir um pouco do que você é, da sua missão aqui com o nosso público, tá? A porta está aberta para você voltar sempre que você quiser. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Obrigada.